Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, meus alunos, minhas alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina. A gente aqui, né, como a gente comentou na nossa primeira aula, a gente vai ter a oportunidade de, dentro do conjunto de aulas à nossa disposição, de trabalhar dois grandes tópicos com vocês. O primeiro deles, os quais a gente começou, o qual a gente começou, né, segunda-feira, diz respeito a tentar entender o que é uma solução, como se forma uma solução, as principais definições, a formação em si, o modelo de uma solução, as suas principais propriedades e características, a ideia, né, de como, né, o soluto, né, modifica as propriedades do solvente, os fatores que influenciam essas propriedades, né, de tal forma que a gente consiga montar um modelo na nossa cabeça para entender, né, esta espécie química, né, a solução, como um dos principais, ou uma das principais entidades, né, dentro do conceito do conjunto de coisas que a gente estuda em química, tá ok? E, terminando isso, a gente passa para outra parte, que é deduzir e entender a expressão para constante de equilíbrio, de tal forma que a gente possa, depois, no decorrer do curso, trabalhar, né, vários conceitos associados a essa questão. Chamo a atenção de todos vocês para a presença formal, né? A presença dá-se não pela lista de chamada, né? Não vou ficar aqui gastando o nosso tempo em chamar cada um de vocês, mas que vocês entrem no chat, coloquem o nome completo, dê o enter, isso fica registrado que vocês em algum momento passaram por aqui, né? Relembrado, eu chamei a atenção também de que eu não exijo presença, né? Quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assiste. Isto aqui é uma grande oportunidade, né, para aqueles que querem, de alguma forma, aprender um pouco mais, né? Mas aqueles que são autodidatas, com certeza, conseguem depreender tudo aquilo que a gente vai trabalhar como conceitos aqui, né? Então, não há necessidade de assistir formalmente a aula. E também porque eu estou gravando a aula e ela vai estar à disposição. Vocês podem assistir quantas vezes tiverem interesse, tá ok? Muito bem, senhoras e senhores. Então, relembrando, a gente começou a discutir soluções, né? A gente passou dois videozinhos para vocês mostrando, né, a partir da dissolução de um sal, né, no caso o NaCl, em água, né, o principal fator que leva em consideração o efeito da dissolução, e a gente vai voltar a falar sobre isso, né, no decorrer da nossa conversa de hoje, tá ok? Eu vou passar a minha apresentação, então vou mudar a tela agora para a minha apresentação de slides. Então, eu peço licença para vocês de tirar, né, a minha câmera. Muito bem. Então, a gente mostrou esse slide para vocês, o processo de dissolução, né? Então, uma solução é o que a gente chama de uma mistura homogênea de soluto, presente em menor quantidade, né, o material que vai se dissolver, e o solvente, o presente em maior quantidade. Aqui, em particular, nesse contexto da nossa disciplina, a gente vai estar sempre estudando e dando exemplos de soluções em água, né? Primeiro porque lá no laboratório é o solvente com o qual a gente vai se envolver praticamente todo o tempo. Lembrando que a água é um solvente universal, a água tem
uma característica bastante interessante, porque ela tem um caráter que a gente chama de anfótero, né? A água pode se comportar tanto como um ácido quanto como uma base, e a gente, em algum momento, vai voltar a falar sobre isso, tá certo? De tal maneira que a água permite que ela capture prótons, capture íons de hidrogênio, ou elas, de alguma maneira, facilitem a liberação de espécies OH-. Então, o solvente água tem uma característica bastante interessante, além de que a molécula de água, ela apresenta um dipolo, né? Então, ela tem uma característica bastante interessante, em que uma parte da sua estrutura, da sua geometria, tem um caráter positivo e uma parte tem caráter negativo, em função das características dos átomos que a compõem. Então, nessa definição, soluto e solvente são os componentes da solução. Uma solução pode ter mais do que um soluto, né? Lembrando, a gente chamou a atenção de vocês da água do mar, por exemplo. E no processo de preparação de soluções com fases condensadas, o importante são as forças intermoleculares. A gente também chamou a atenção de vocês sobre alguns exemplos de soluções que a gente encontra na natureza, ou que podem ser produzidas em laboratório, né? Tem aí vários exemplos, né? O exemplo do ar que nos cerca, da mistura de álcool e água, né? Que pode ser tanto a cachaça quanto o álcool 96, atualmente o álcool 70, né? É muito importante nas nossas vidas, né? Porque aliás é com bactericida, fungicida e é um dos agentes eliminadores, né, do vírus da Covid, né, e outros exemplos que estão aí colocados em função do estado da solução, do estado do solvente e do estado do soluto. Eu também chamei a atenção de vocês, que isso é bastante interessante, porque se vocês começarem a perceber a natureza que nos cerca, vocês vão ver inúmeros exemplos nos quais a gente pode aplicar, não apenas esse conceito, mas praticamente todos os principais conceitos que a gente aprende em química. E isso tem que necessariamente fazer parte dessa postura do estudante de química, né? De questionamento, de tentativa de entendimento da natureza que nos cerca. Tá ok? Vamos passar para o processo de entendimento, né, do que é a dissolução de um soluto em um solvente. E para isso, nosso exemplo, a gente trabalha com o NaCl, que é o nosso soluto, tá certo? Lembrando que o NaCl tem uma estrutura cristalina bastante interessante, a gente estuda isso lá em Química Geral, né? O íon NaCl, ele é uma estrutura cúbica, né? Onde eu tenho cada íon sódio mais cercado por 6 íons cloreto, e vice-versa, cada íon cloreto cercado por 6 íons sódio, formando essa estrutura cúbica, né? De face centrada, né? E o que vai acontecendo aqui? Para acontecer o processo de dissolução, eu tenho que ter a dissociação dos íons Na+ e Cl-, tá certo? Eu vou ter que ter uma interação de cada um desses íons com as moléculas de água, tá certo? E esse processo envolve o que a gente chama de solvatação, né? Solvatação é o processo genérico no qual um solvente interage com o soluto. No caso da água, isso é o processo de hidratação, né? Então, se a água é o solvente, a gente diz que os íons estão hidratados. E a gente viu isso no filminho que a gente passou. Se vocês quiserem, depois a gente pode repassar esse filminho, né? Mas, como eu disse, vocês encontram isso no YouTube, não apenas esse, mas um sem número desses filmes. E o que vai acontecendo né, as moléculas de água interagem na interface sólido-líquido, se aproximando da superfície do sólido, cada uma dessas moléculas com o seu devido dipolo, né? Se o íon é o cloreto, ou seja, é negativo, a molécula de água se aproxima com o seu dipolo positivo, e vice-versa. Se o íon é o sódio, positivo,
a molécula de água se aproxima com o seu dipolo negativo. Ok? Então, é assim que se sucede o processo de dissociação de íons Na+, e Cl-, com o respectivo processo de solvatação de cada um desses íons pelo solvente água. É importante lembrar, né, cada uma dessas espécies químicas, tanto o íon Na+, quanto o íon Cl-, interage com as moléculas de água com os seus respectivos dipolos, a gente chamou atenção. Então, o íon sódio interage, né, basicamente, cadê o ponteiro? Isso, né? O íon sódio interage com os átomos de oxigênio diretamente, lembrando que esta aqui não é uma ligação química formal, é uma ligação química, é uma interação química de baixíssima intensidade, né? É diferente das interações químicas entre os átomos de oxigênio e hidrogênio na água, ou de Na+, e Cl- no sólido, tá ok? Então, a gente tem esse tipo de interação no caso do sódio. Particularmente, o íon sódio se cerca de 6 moléculas de água, formando o que a gente chama aqui de primeira esfera de hidratação, ou de solvatação, né? Por outro lado, no caso do íon cloreto, o que a gente tem é a aproximação da minha molécula de água com o seu dipolo positivo. Então, estão aqui os átomos de hidrogênio. E estudos indicam que essa é a forma de hidratação ou de solvatação dos íons cloreto, né, associados às moléculas do solvente, tá? Então, eles formam o que a gente chama aqui de um octaedro, tá? Então, cada íon está ligado a 6, né? Aqui no caso, 6 moléculas de água, né? E no caso do íon cloreto, por impedimento estérico, ele está ligado a 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água, sendo que uma delas se liga duplamente, tá bom? Então, esse é o modelo, né? Mas como é que isso acontece, né? Do ponto de vista da energia do sistema. Isso é uma coisa bastante interessante, porque se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse experimento, né, com um pouco mais de cuidado, é óbvio, vocês vão perceber que existe calor envolvido no processo de dissolução de um soluto em um solvente, né? Então, esse processo de dissolução envolve mudanças de energia, né? Tanto do ponto de vista do soluto, quanto do ponto de vista do solvente, quanto do ponto de vista da solução, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesse modelo que a gente está trabalhando aqui, né? A gente pode discutir 3 fases de energia na formação de uma solução. A primeira delas envolve a separação das moléculas do soluto, tá? É claro que aqui está falando de molécula, mas eu posso falar também da separação dos íons de moléculas do soluto, né? Eu já trabalho um pouco mais essa questão. Então, eu tenho aqui uma quantidade de calor específica relacionada a esse ponto, que eu vou chamar de ΔH1. Lembrando que ΔH é a entalpia do processo, né? A energia entálpica, a quantidade de calor, tá certo? Depois a gente tem a separação das moléculas do solvente, lembrando que no caso particular da água, para você ter a fase líquida da água, você tem as moléculas de água interagindo fortemente através de ligações de hidrogênio, tá certo? Então, para que você tenha aquelas moléculas de água interagindo com o meu soluto, eu preciso romper essas interações entre as moléculas de água. E essa energia é chamada de ΔH2 desse processo, né? E, por fim, eu tenho a formação das interações soluto-solvente, que é o que a gente mostrou no quadro anterior. Eu tenho as minhas moléculas de água interagindo, tanto com os íons sódio quanto com os íons cloreto, tá certo? E, logicamente, a gente pode, então, a partir dessas 3 entalpias associadas a cada um dos processos individuais,
definir a variação de entalpia no processo de dissolução como um todo, chamado de variação de entalpia de dissolução, ΔH, né, que é uma somatória das três quantidades de calor envolvidas, ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Lembrando que, em função disso, eu posso ter o meu ΔH tanto positivo quanto negativo, dependendo de como esse processo ocorre, dependendo dessas forças intermoleculares. Sempre lembrando que quebra de ligação, ΔH positivo, formação de ligação, ΔH negativo. Isso é por definição. Ok? Então, aquilo que a gente chamou a atenção, primeiro ΔH1, eu tenho a separação das moléculas do soluto, em ΔH2 eu tenho a separação das moléculas do solvente, e a gente tem que lembrar que esse processo faz parte desse modelo pictórico que a gente está tentando montar na nossa cabeça, né? Essas coisas acontecem, mas elas não acontecem separadamente, acontecem tudo aqui ao mesmo tempo agora, ok? E, logicamente, eu tenho o meu terceiro processo, que é as minhas partículas individuais do soluto interagindo com as partículas do solvente para formar a minha solução. Se tudo isto aqui, né, acontecer de maneira efetiva, e esse processo for espontâneo, a dissolução vai acontecer de maneira natural. Todo mundo aqui, eu acho que já fez esse experimento, mesmo sem ter ideia de que estava fazendo o experimento. Pega uma colher de açúcar ou de sal de cozinha, coloca num copo d'água, né, e deixa lá. Depois de um tempo vai olhar, o sólido sumiu. Não, ele não sumiu, ele foi dissolvido, certo? Logicamente, isso aconteceu porque esse é um processo espontâneo. Então, tanto a dissolução de açúcar quanto a dissolução de NaCl são processos que acontecem de maneira espontânea. Logicamente, a termodinâmica associada ao processo, né, tem um peso bastante importante para que isso ocorra, né? Eu não estou associando espontaneidade, ou seja, o processo natural do acontecimento, com a quantidade de calor, né? Porque isso não está diretamente associado, está indiretamente associado, tá? A gente já trata um pouquinho disso. Mudança de energia e formação de solução, a quebra das forças intermoleculares, ela é sempre endotérmica, né? A gente acabou de falar isso aqui, e a formação das forças intermoleculares atrativas é sempre exotérmica. Formar ligação libera calor. Quebrar ligação tem que absorver calor. Ok? Então, esse processo tem esse tipo de abordagem. Logicamente, se a gente consegue, para a gente ter uma ideia, se o processo de dissolução vai gerar calor ou vai absorver calor, ou seja, no fim do processo, eu tenho calor liberado, ou seja, a solução está quente, né? Ou a minha solução fica gelada, né? Ou seja, se o ΔH é positivo ou negativo, a gente tem que considerar, né, as interações soluto-soluto e soluto-solvente, né? Primeiro, né, ΔH1 e ΔH2 são ambos positivos. E ΔH3 é sempre negativo. Por que isso aqui? Por causa da nossa definição. ΔH1, quebra das interações entre soluto. ΔH2, quebra das interações intermoleculares entre as partículas do solvente. Então, sempre positivo. E ΔH3 é negativo, porque eu estou formando interações intermoleculares soluto-solvente. Tá certo? Então, dentro desse contexto, é possível que a gente tenha sempre as duas situações. Quais são? ΔH3 maior que ΔH1 mais ΔH2, né? Ou menor. Se ΔH3 é maior, implica então que o meu ΔH de dissolução vai ser negativo. Então, eu vou ter minha solução liberando calor. E, por outro lado, se ΔH3 é menor, né, então eu vou ter
a minha solução recebendo o calor do meio, portanto, ficando fria, ficando gelada. Tá, ok? Esse aqui é um pequeno quadrinho, né, que resume essa conversa que a gente teve. E isso é muito interessante, mostrando, então, que eu tenho, né, delta H1, separando a separação de solvente e de soluto. Delta H1 separo partículas do solvente, delta H2 separo partículas do soluto, né? E o delta H3 é a formação das interações. Então, se isso aqui é maior que isso, né, eu tenho, então, o processo exotérmico. Por outro lado, se delta H1 e delta H2 é maior que delta H3, o meu processo é endotérmico. Isso é muito interessante. Tem vários exemplos práticos, né, em que você consegue, através da interação entre duas substâncias, né, você gera calor, tá certo? Então, na hora que você forma uma solução entre essas duas espécies, via interação química, há liberação de calor, como ao contrário, através da interação entre essas duas espécies, você retira calor do ambiente e esse sistema fica gelado. Eu não tenho mais, já tem muito tempo que eu não vou em farmácia, mas é costumeiro encontrar na farmácia, em farmácias, né, ambas as situações, né, sisteminhas dos quais você produz a interação e ele fica quente e o vice-versa, né, sistemas nos quais você produz a interação e essa bolsa fica muito fria, fica bastante gelada, né, isso é muito utilizado principalmente em esportes, né, para contusões, né. São exemplos bastante comuns do processo, né, de dissolução. Mas vejam, o interessante está no fato de que eu estou aqui discutindo se a formação da solução gera calor ou não. Libera calor ou absorve calor. Eu não estou aqui discutindo se o meu processo se o meu processo é espontâneo ou não, como eu citei anteriormente, né? Porque isso requer uma outra análise. E eu vou aproveitar aqui para fazer um pequeno parênteses, né? Porque eu vou falar um pouquinho sobre uma pequena introdução à termodinâmica, né? Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar no laboratório hidróxido de sódio e colocar em água 1 mol de hidróxido de sódio, né, liberam 44,5 kJ por mol. Né? Então, a dissolução de NaOH em água gera uma razoável quantidade de calor. Por outro lado, se eu pegar esse sal aqui, o nitrato de amônio, e dissolver 1 mol desse sal em água, eu vou ter a absorção de 26,4 kJ por mol, quase a metade dessa quantidade, mas a solução gerada vai ficar gelada. Tá? Então, aqui temos dois exemplos de processos de dissolução, que são processos que acontecem naturalmente, mas que têm diferentes comportamentos. Um é exotérmico, o outro é endotérmico. Né? Uma regra associada a esses processos: os solventes polares dissolvem de maneira muito eficiente os solutos polares, enquanto que os solventes apolares dissolvem de maneira muito eficiente os solutos apolares. Né? Se a gente imaginar por quê, né, é meio óbvio, né, a gente já tem essa ideia de que as interações através de dipolos, né, são bastante efetivas para atração e para repulsão. Né? Logicamente, se o ΔH de dissolução é demasiadamente endotérmico, né, muito provavelmente eu não vou ter a formação de uma solução. Né? A dissolução de NaCl em gasolina não acontece, né? Você pode pegar e colocar a quantidade que for, porque essas forças íon dipolo são muito fracas. Né? Uma vez que a gasolina é apolar, ela não vai ter
uma interação efetiva com os íons Na+, e Cl-. E, consequentemente, essas forças íon dipolo, que são ΔH3, elas não vão ser compensadas pela separação dos íons, né? Por outro lado, a água em octano, né, também não vai se dissolver de maneira efetiva, porque não haverá forças atrativas entre água e octano para compensar a quebra das interações de hidrogênio das moléculas de água, tá certo? Então, realmente, é muito difícil que você tenha esse tipo de comportamento entre sistemas polares e apolares, né? Essa aqui é uma coisa bastante interessante, porque o processo espontâneo, ele ocorre sem intervenção externa. Eu chamei a atenção de vocês, né? Se a gente pegar uma colher de sal ou uma colher de açúcar e colocar em um copo de água, a gente pode deixar no cantinho, lá na pia da cozinha, e depois de um tempo vocês vão perceber que esse material simplesmente sumiu, ou seja, foi dissolvido, né? Quando a energia do sistema diminui, por exemplo, se a gente deixa um livro cair, né? Ou seja, produz uma mudança de energia potencial, esse processo é espontâneo dentro desse contexto, né? Alguns processos espontâneos não envolvem a variação do sistema para um estado de energia mais baixa, por exemplo, uma reação exotérmica. E isso aqui não vai acontecer de maneira efetiva, né? Se esse processo leva a um maior estado de desordem, então esse processo será espontâneo. Um exemplo, né, uma mistura de tetacloreto de carbono e hexano, ela é muito menos ordenada do que os dois líquidos em separado. Dessa maneira, eles se misturam de maneira espontânea, apesar do ΔH de dissolução ser muito próximo de zero, não haver muita mudança, né? E aqui, então, eu queria chamar a atenção de vocês para rapidamente a gente falar um pouquinho sobre termodinâmica, né? Porque eu quero falar aqui sobre o processo espontâneo, e isso eu preciso falar da segunda lei da termodinâmica, que define entropia. A gente vai falar isso aqui de maneira bastante rápida, eu sei que vocês ainda não viram termodinâmica, né? Então, vocês só devem ter visto termoquímica, né, no curso de Química Geral, né? Termodinâmica é a ciência que estuda as mudanças de energia nos processos de transformação, químicos ou físicos, né? Então, a observação do processo antes, né, da composição antes e da composição depois do processo de transformação, do ponto de vista da energia, nos permite entender, né, o processo como um todo. Existem algumas leis que são fundamentais em termodinâmica. Tem a lei zero, que define a temperatura, né, e de que maneira a gente fala de temperatura. Existe a primeira lei, que define o que a gente chama de energia interna, a quantidade de energia de um material, de um sistema, né? A segunda lei, que define a quantidade de entropia, ou de ordem e desordem, né, num sistema. E a terceira lei, que permite que a gente discuta o valor numérico para a entropia, de tal forma que a gente tem que, isso é bastante conhecido de todo mundo, né, se um sistema for absolutamente ordenado, né, a entropia é igual a zero, né? Essas leis são universalmente válidas, elas não podem ser contornadas, né? O interessante é que a gente tem um caminhão de equações, e lá no curso de termodinâmica o que a gente vai fazer é deduzir cada uma dessas equações e trabalhar com essas equações, né? Então, na primeira lei da termodinâmica, a expressão principal diz que a quantidade de energia de um sistema, ela está relacionada à sua quantidade de calor, mas à sua capacidade de executar trabalho. Se isso aqui for, do ponto de vista prático, executado nas condições
de pressão ambiente, né, pressão atmosférica, a ΔU se torna ΔH, né? Ou seja, a energia interna, a quantidade de calor do meu sistema, né? Não quero chamar a atenção desses outros aqui, quero chamar a atenção, né, para essa expressão que advém de uma relação entre a primeira e a segunda leis da termodinâmica, né, que é a famosa energia de Gibbs, né, que é G, né, que é uma contribuição entre a quantidade de calor do meu sistema e a quantidade de entropia desse meu sistema. E essa aqui é uma das equações fundamentais na termodinâmica e que permite a gente entender, né, o que acontece num processo de transformação, por exemplo, no processo de formação de uma solução. Porque se G, né, a energia de Gibbs, for positiva, o processo acontece de maneira espontânea, e se G for negativo, o processo não acontece de maneira espontânea. Então, se eu tenho aqui dois gases, A e B diferentes, né, separados por uma parede, né, e esse processo, né, essa parede retirada, esses dois gases tendem a se misturar de maneira efetiva, né, aumentando a entropia, né? Então, S aumenta, né? O que acontece com ΔH é o que acontece com ΔU, né? Então, se esse sistema está isolado, essa transformação espontânea, ΔS vai ser maior que zero, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui tem várias das reações mostrando, né, que ΔH é negativo e ΔS é positivo. Então, água oxigenada se decompõe de maneira espontânea em água e oxigênio, né? Essa reação não é espontânea, né? Essa reação a gente tem que forçar, né? Mas o ΔH é negativo e a entropia é negativa, então é uma reação que não é espontânea, e essa aqui é outra reação, né, que acontece de maneira bastante, né, eficaz, mostrando que esse processo é um processo espontâneo, né? Em transformações em temperatura e pressão constantes, ΔG menor que zero, a transformação de A em B é espontânea, ΔG igual a zero, o processo está em equilíbrio, e ΔG maior que zero, a reação inversa é espontânea, tá bom? Mas, só lembrando, né, quando a gente acessa, né, a quantidade de calor liberada, né, a gente está olhando para isso. Para que o meu processo seja espontâneo, isso aqui também tem uma contribuição significativa, ok? Eu chamei a atenção aqui, por exemplo, de uma reação de solubilização, de formação de uma solução, do nitrato de amônio, dizendo que ela absorve calor. Mas, né, implica que esse ΔH dela aqui, ele é positivo. Mas a entropia gerada, ela é tão grande, né, que esse termo aqui suplanta esse termo, fazendo então com que G seja menor que zero e, portanto, o processo seja espontâneo e a dissolução aconteça. Ok? Mas e se ΔG for maior que zero, não vai acontecer a dissolução? Sim, ela pode acontecer, e é aí que entra a termodinâmica para explicar. É por isso que, via de regra, a gente fornece calor, né, para aumentar a solubilidade, é por isso que, via de regra, a gente aumenta a energia cinética, porque o aumento da energia cinética aumenta o choque entre as partículas e a possibilidade de você ter, então, a ionização das espécies químicas e a possibilidade de solvatação e outros fatores, ok? Então, isso é bastante interessante da gente perceber, né, que a gente pode trabalhar com esses conceitos de maneira bastante efetiva.
Muito bem. Então, importante da gente lembrar nessa história, né? Para eu ter a formação de uma solução, é importante que eu pense no meu modelo da seguinte maneira: eu tenho que separar as partículas do meu soluto, tem que haver necessariamente a separação das partículas do solvente, a gente tem que quebrar as interações por ligações de hidrogênio na água, e eu tenho que formar novas interações, agora soluto-solvente, ou seja, as minhas moléculas de água vão interagir com as minhas partículas de soluto, tá certo? Muito bem. Esse processo pode gerar entalpia positiva ou negativa, ou seja, a minha solução gerada pode aquecer ou pode ficar gelada, né? Isso pode acontecer? Claro que pode, né? Mas não está ligado diretamente à espontaneidade. Para que a gente entenda a espontaneidade, eu preciso pensar na energia de Gibbs da minha reação. Para pensar na energia de Gibbs da minha reação, eu tenho que avaliar, né, a expressão que leva em consideração, né, esta expressão, que a energia de Gibbs tem que ser menor que zero, então eu tenho que olhar não apenas para o ΔH, mas tenho que olhar também para o ΔS, a variação em entropia do processo. Para aqueles que quiserem ter uma leitura, né, ter um entendimento um pouco melhor, claro, a gente pode conversar, vocês podem a qualquer momento conversar comigo, mas tem um capítulo sobre termodinâmica no livro do Brown que é muito legal. Então eu sugiro a vocês darem uma lida, né, nesse capítulo em particular, de tal forma que vocês possam maximizar o entendimento do processo como todo, né? Tá ok? Então, lembrando, né, essa aqui é uma outra figurinha para entender a formação da espontaneidade de desordem. Se eu tenho duas soluções separadas aqui por um separador de tetacloreto e de hexano, eu retiro esse separador e eu vou ter a misturação homogênea dessas duas espécies, apesar de praticamente não ter mudança em entalpia, né? A contribuição entrópica é o principal fator que comanda, né, o processo de misturação. Ok? Uma outra coisa bastante interessante, dentro do contexto, né, da discussão de soluções, é que eu posso ter os processos de dissolução químicos ou físicos. Tá? Então, tem aqui dois exemplos, né? O primeiro deles, vamos colocar níquel metálico em uma solução de ácido clorídrico. E, ao adicionar esse níquel, há o processo de transformação na qual o níquel metálico vai a níquel 2, formando um cloreto de níquel aquoso, né? E liberando o gás hidrogênio. Essa aqui é uma reação de transformação, né? Observe que a forma química da substância a ser dissolvida se altera. Passa de níquel metálico para níquel 2+, certo? Se toda a água é removida da solução, a gente não encontra níquel metálico, mas sim cloreto de níquel. Então, essa dissolução do níquel em HCl é um processo que a gente chama de químico, né? Por outro lado, se eu pegar uma quantidade determinada de NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, e dissolver em água, eu vou gerar os íons Na+, e Cl-, eles vão se dissociar, tá certo? E se eu remover a água da solução, ou seja, eu levar à fervura, né, o processo de aquecimento e toda a água evaporar, o que eu vou encontrar no fim é o NaCl. Eu vou regenerar o NaCl. Logicamente, esse processo de dissolução aqui é um processo físico, ok? Então, o meu sistema final é exatamente igual ao meu sistema inicial,
né? Portanto, esse é um processo físico. E isso é interessante porque, né, eu posso, a partir disso, pensar em várias definições relativas ao processo de dissolução de um soluto em um solvente, né? Então, se eu dissolvo o soluto no solvente, eu estou fazendo uma solução. Tá? Entretanto, se a partir da solução eu separar o soluto do solvente, eu estou fazendo um processo de cristalização. Eu acho que todo mundo já fez isso também, ou já ouviu falar. Eu pego um determinado sólido, NaCl é sempre um bom exemplo, né? Dissolvo em água, largo num cantinho da bancada no laboratório e a água vai evaporando lentamente. Ao evaporar lentamente, o que acontece? Eu começo a ter a cristalização, né, do meu soluto no solvente. O que começa a dar para a gente uma outra forma de enxergar essas espécies químicas, tá certo? Uma solução é uma relação entre uma quantidade de soluto numa quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Tá bom? Quase sempre a gente trabalha com a ideia da temperatura ambiente, tá? Mas, via de regra, a gente produz aquecimento ou resfriamento. Produz aquecimento, porque via aquecimento eu envolvo a termodinâmica nesse processo. Quanto mais calor, maior a possibilidade de aumentar a solubilidade, né? E se eu diminuo a temperatura, acontece o inverso. Ao diminuir a temperatura, eu diminuo a solubilidade de maneira geral. Tá ok? Então, né, eu posso pensar num processo de saturação, né? Ou seja, uma solução saturada é uma solução na qual a cristalização e a dissolução estão em equilíbrio, né? Então, a uma determinada temperatura. De novo, tá? Isso é muito importante, tá certo? Você já deve ter percebido que eu estou aqui sempre comentando isso, porque a solubilidade, ela tem uma dependência fundamental com a temperatura. Toda vez que eu for falar da solubilidade de uma espécie química em um solvente, eu tenho que reportar em qual temperatura eu estou me referindo. Tá? Solubilidade é a quantidade de soluto necessária para formar uma solução saturada. Exemplo, a solubilidade do NaCl em água é da ordem de 35 gramas por 100 mililitros de água na temperatura ambiente. Então, essa é a quantidade máxima que eu consigo dissolver do NaCl para atingir o limite da saturação. Nesse limite de saturação, eu tenho a solubilidade. Tá ok? Esse é um conceito de suma importância. Porque existem substâncias que são muito solúveis, como é o caso do NaCl, por exemplo, e existem substâncias que são pouco solúveis, né, como um número enorme de substâncias com as quais a gente vai trabalhar no contexto da nossa disciplina. Mas o exemplo típico é areia, silicato de sódio. Né? O silicato de sódio ele é praticamente insolúvel em água. Tá? Por que ele é praticamente? A gente vai trabalhar um pouco esse conceito mais para frente, mas, via de regra, o que acontece é que a maior parte das substâncias químicas estão dentro de um modelo no qual ela nem é totalmente solúvel e nem é totalmente insolúvel. Tá ok? A gente volta a trabalhar esse conceito um pouco mais para frente. E, além disso, desses conceitos que a gente chamou a atenção aqui, existe a solução supersaturada, que é uma solução formada quando dissolve-se mais soluto do que em uma solução saturada. Isso aqui, todo churrasco tem uma solução supersaturada, né? Aquela famosa salmoura que a gente usa para temperar a carne, né? A salmoura é uma solução supersaturada.
você coloca muito mais sal, né, na solução do que é possível de ser solubilizado dentro daquele contexto, tá ok? Então, isso é importante, tá bom? Né? Um exemplo típico aqui, que a gente chamou a atenção de vocês, né? A água dissolvendo NaCl, né? Antes da gente discutir isso aqui, eu queria chamar a atenção em relação a um outro ponto, né? A gente vai estar quase sempre chamando a atenção da solubilidade em função de íons Na e Cl-, ou seja, do cloreto de sódio, porque, via de regra, é um exemplo muito mais propício a ser entendido, muito mais fácil de entender, né? Mas a gente pode estender esse conceito para moléculas, não apenas para íons. Exemplo típico, açúcar, né? O que é o açúcar? O açúcar é um disacarídeo, né? É a sacarose. Ela é uma molécula formada da interação química entre dois monômeros, dois açúcares, né? Que são a frutose e a glicose, tá certo? Então, a molécula de sacarose, ela é composta por essas duas entidades, uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, interagindo quimicamente, tá certo? E quando eu pego um cristal de açúcar, esse cristal de açúcar, ele é formado por várias moléculas de sacarose. Da mesma forma como o NaCl se forma, né, eu tenho a formação do sólido, só que agora, em vez de íons Na+, eu tenho uma molécula de sacarose, e íons Cl-, outra molécula de sacarose. Ok? É claro que as relações de forças são diferentes. No NaCl, eu tenho forças puramente coulombricas interagindo. No caso da sacarose, eu tenho interações de hidrogênio entre cada uma dessas moléculas. E são essas interações de hidrogênio que são responsáveis pela estruturação do sólido. Tá ok? Quando eu dissolvo o açúcar em água, a água vai romper essas interações de hidrogênio entre as variadas moléculas de sacarose na estrutura. E vai originar uma molécula de sacarose que não mais interage com as outras moléculas de sacarose, e sim com moléculas de água no seu entorno. Qual entorno? Né? Nas posições na estrutura molecular da sacarose em que é possível de interagir com os dipolos de água. Tá bom? Então, eu tenho esses dois modelos para imaginar a dissolução de um sólido iônico ou um sólido molecular covalente. Tá bom? Então, independente de qual seja o modelo, né, é importante que a gente entenda que, né, eu tenho que romper as interações entre as partículas do sólido, romper as interações entre as partículas do solvente e formar novas interações soluto-solvente. Haverão energias envolvidas no rompimento e na formação dessas interações. O balanço dessas energias nos dá uma ideia se o meu processo é exotérmico ou endotérmico, e o balanço da energia de Gibbs, levando em consideração, além da entalpia, a entropia também, pode nos dizer se esse processo vai ser espontâneo ou não. Tá bom? Então, esse é um pequeno resumo daquilo que a gente viu até agora. Lembrando que a gente tem, né, o processo de dissolução, mas pode ter o processo de cristalização, o processo inverso, né? Lembrando sempre que a solubilidade é uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Eu tenho as soluções saturadas, as soluções supersaturadas, né? Que são definições importantes. O processo de cristalização é um processo extremamente importante em química, né? Porque
o processo de cristalização é um processo de purificação de substâncias, ou seja, eu só formo o cristal, né, dessa substância. Se e somente se a minha substância estiver pura, eu não vou formar um cristal da minha substância. Se ela interagir com outras coisas, porque deixa de ser essa substância, né? Substâncias da forma cristalina têm um ponto de fusão determinado. Se ela não tem um ponto, se ela tem uma faixa de fusão, ela não está pura, ela está contaminada com impurezas. E por aí vai, né? São várias das coisas que a gente aprende nos cursos introdutórios de química, né? Vamos começar a falar agora um pouco sobre os fatores que afetam a solubilidade, né, de um determinado soluto em um determinado solvente, né? Primeiro, né, vamos pensar nas interações soluto-solvente, tá certo? A gente já comentou, geralmente, espécies químicas polares tendem a se dissolver em solventes polares, tá certo? Isso aqui é importante, né, apesar de eu não gostar muito dessa generalização, né? Mas isso é bastante importante do ponto de vista do nosso entendimento. Líquidos miscíveis são líquidos nos quais acontece a misturação deles em quaisquer proporções, tá certo? Por exemplo, álcool, etanol, né? Ou metanol em água. Você consegue colocar desde um pouquinho de metanol em muita água e vice-versa, né? Líquidos immiscíveis, eles não se misturam em hipótese alguma, então, isso aqui é outra coisa importante, né? Se você colocar água e óleo, certo? Você não dissolve, né, de maneira eficaz, não eficiente, ou como a gente trata aqui em nível molecular, né? Ah, professor, mas outro dia eu fui na farmácia e comprei água micelar, né? Água micelar é uma espécie na qual você não vê o óleo dissolvido na água, né? Isso é um truque, né, que a gente consegue fazer, porque você quebra, você faz pequenos aglomerados de óleo de tamanho tão pequenininho, né, que são apenas algumas moléculas desse óleo, e aí você não vê a olho nu esse material disperso na água. Mas não tem jeito, você não dissolve óleo em nível molecular em água, tá ok? As forças intermoleculares, elas são importantes, né? Deixa eu voltar aqui para o meu ponteiro. Elas são importantes, né? Água e etanol são miscíveis por causa das ligações de hidrogênio, que são quebradas em ambos os líquidos e que são restabelecidas quando eu tenho a mistura, tá? Tem uma série de coisas importantes nessa história toda, né? Mas, via de regra, de uma maneira geral, isso é verdadeiro. Quando vocês forem estudar fisicoquímica, né, um dos modelos que vocês vão estudar, né, diz respeito a grandezas molares, né, de espécies químicas, e uma dessas grandezas é o volume. E é muito interessante de imaginar que a água, o volume molar da água pura é de 18 gramas por mol. Então, se eu medir 18 gramas, né, ou 18 mililitros, né, fazendo uma aproximação aí de que 1 grama de água tem 1 mililitro, né, eu tenho, então, esse volume molar, né, 18 mililitros ou 0,018 litros, né. Entretanto, se eu pegar um copo de água e jogar, né, esse copo de água numa piscina de etanol, o volume molar dessa água muda de 18 para 14.
porque o ambiente que cada uma dessas moléculas de água vai enxergar, né, é totalmente diferente em etanol e em água, tá certo? Então, a água sofre uma diminuição no seu volume partindo desses dois extremos, ok? Um outro fato interessante é que o número de átomos de carbono em uma cadeia afeta a solubilidade. Quanto maior o número de átomos de carbono, quanto maior a cadeia, menos solúvel a espécie química é em água. A gente já toca nesse assunto, mas a gente já toca nesse assunto, né? O número de grupos hidroxila dentro de uma molécula também aumenta a solubilidade dela em água, porque a presença de grupos OH, né, aumenta a possibilidade de interação com o dipolo água, tá certo? Apesar, né, da verdade, eu não gosto dessa generalização aqui, semelhante dissolve semelhante. Se você não me explicar isso aqui em detalhes, eu não aceito essa explicação, né? Quanto mais ligações polares da molécula, mais facilmente ela se dissolve em um solvente polar, né? E quanto menos polar for a molécula, mais dificilmente ela se dissolve em um solvente polar e melhor ela se dissolve em um solvente apolar. Esse quadro aqui mostra um pouquinho esse tipo de situação. Vamos pegar uma série de álcoois, partindo do metanol, o menor álcool, até o heptanol, no qual eu tenho uma cadeia de 7 átomos de carbono ligados em sequência, né? Vamos ver a solubilidade dessas espécies em água e em hexano, né? Então, vejam, o metanol, ele é infinitamente solúvel em água. O infinitamente solúvel implica que ele é solúvel em qualquer relação, né? Em qualquer quantidade. E ele apresenta uma solubilidade baixa em hexano, né? Do etanol em diante, todas as espécies de álcoois são totalmente solúveis em hexano. Mas apenas o etanol e o propanol são totalmente solúveis em água, né? A partir do butanol, né, eu vou tendo a solubilidade diminuída até o caso do heptanol, que a solubilidade é muito baixa. Tá certo? Então, como é que a gente pode pensar nessa generalização? A gente acabou de falar, né? Eu vou aumentando o tamanho da cadeia carbônica. Ao aumentar o tamanho da cadeia carbônica, eu estou aumentando, né, entre aspas, né, o rabo, né, apolar do meu sistema, né? E, logicamente, quanto maior essa quantidade, menor a possibilidade de interação, né, com as moléculas de água. A presença do etanol, do grupo hidroxila aqui, né, é que é responsável por esse mínimo de solubilidade que essas espécies vão apresentando. Ok? Então, essa solubilidade da espécie em moles de álcool por 100 gramas de solvente a 20 graus. E o símbolo de infinito indica que o álcool é completamente miscível ou solúvel no solvente água. Ok? E a outra coisa que a gente chamou a atenção de vocês, né, a presença de grupamentos que interagem de maneira efetiva com o dipolo água, né? Vamos pensar aqui na estrutura da vitamina A, né? Esse aqui é o retinol, né? E o retinol tem essa estrutura que é absolutamente apolar, com apenas um grupo hidroxila na sua ponta. E a vitamina A, ela é pouquíssimo solúvel em água. A solubilidade é absolutamente ridícula. Por outro lado, a vitamina C tem 4 grupos hidroxila, além de um grupo C dupla O, né?
sendo então que essas espécies aqui, elas interagem de maneira muito efetiva com moléculas de água e, nessas comparações, a vitamina C, ela é ordens de grandeza mais solúvel se comparada com a vitamina A, ok? Então, isso dá uma ideia, né, para a gente. Isso aqui é bastante importante, porque isso, de uma certa forma, mostra para a gente alguns caminhos nos quais a gente trabalha na síntese de fármacos, tá certo? Está cheio de fármaco que foi modificado quimicamente para conter grupos químicos que aumentam a sua solubilidade, porque isso diminui a sua citotoxicidade, né? Ou seja, isso diminui o grau de dano celular que esses medicamentos podem causar. E como é que a gente faz isso? Mudando ou acrescentando duplamente grupos químicos C-O, ou grupos químicos NH, ou grupos químicos OH, de tal forma que você consiga, de uma maneira geral, aumentar a solubilidade dessas espécies químicos, né? Ainda falando desses fatores que afetam a solubilidade, né, a gente pode pensar nas interações soluto-solvente. As redes sólidas não se dissolvem porque forças intermoleculares fortes no sólido não são restabelecidas em nenhuma solução, né? Eu já vou tratar disso aqui de maneira específica, né? Mas é importante lembrar, né, isso aqui. Eu tenho um determinado sólido, esse material está na fase sólida, em função das fortes interações entre as partículas, né, que compõem esse material, né? Para ir para o seio da solução, eu tenho que romper essas interações. Se não vale a pena para ele, né, romper essas interações, na formação das interações novas com o solvente, ele não vai interagir e ele vai continuar, né, na forma sólida, ou seja, ele não se solubiliza, né? É o caso, por exemplo, do silicato de sódio, da areia, né? E também existe o efeito da pressão, ou seja, a solubilidade de um gás em um líquido é uma função da pressão desse gás, tá? Isso é interessante porque gera várias discussões importantes, né? Vejam só, aqui eu tenho esse desenho que mostra para a gente o efeito da pressão. Inicialmente, eu tenho uma pressão, né, exercida sobre a atmosfera, sobre o líquido. Lembrando que eu tenho a interface do meu líquido com o gás, né? Se eu aumento a pressão, logicamente, eu diminuo o volume da minha fase gasosa e eu aumento a pressão, aumentando assim o choque das partículas em fase gasosa com a minha fase líquida, aumentando assim a solubilidade, né? Então, o aumento da pressão leva a um aumento da solubilidade. É por isso, né, que a gente tem, né, uma pressão muito maior em garrafas de bebidas gaseificadas internamente, né? Quanto maior a pressão, mais próximas as moléculas de gás estarão do solvente, e maior a chance da molécula de gás atingir a superfície e entrar na solução. Consequentemente, maior pressão, maior solubilidade. Menor pressão, menor a quantidade de moléculas de gás próximas. E, logicamente, menor é a solubilidade. Não vou discutir aqui a lei de Henry, a gente vai ver isso lá na fisicoquímica, mais especificamente. Mas a gente tem uma relação linear entre, né, a pressão parcial de um gás, né, e a solubilidade desse gás no solvente. Do ponto de vista desses efeitos, né, dos fatores que afetam a solubilidade, eu comentei, as bebidas gaseificadas, elas são engarrafadas via de regra, com pressão parcial de CO2
maior que uma atmosfera, por isso que quando a gente abre uma garrafa de bebida gaseificada, seja qual for, né, a gente tem a liberação de material gasoso por parte da garrafa. Ao abrirmos a garrafa, a pressão passada do CO2 diminui e a solubilidade do CO2 também diminui, consequentemente, bolhas de CO2 escapam da solução, muitas vezes escapam de maneira muito mais efetiva. Quanto mais quente a bebida, né, maior é esse efeito. Aqui eu imagino que já tenham passado pela experiência de abrir uma garrafa de Coca-Cola quente, né? Vocês verem o tamanho da tragédia. A experiência nos mostra que o açúcar se dissolve melhor em água quente do que em água fria, né? A gente já comentou sobre isso, o sal também, o NaCl. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dos sólidos aumenta, né? Mas, algumas vezes, a solubilidade diminui quando a temperatura aumenta. Por exemplo, o sulfato de sério, o nitrato de amônio, aquele outro exemplo que a gente chamou a atenção, né? E aí a gente tem aqui um gráfico que mostra a solubilidade de espécies químicas em função da temperatura. Então, a solubilidade está dada aqui em gramas de sal por 100 gramas de água e a variação dessa solubilidade em termos de temperatura. Se a gente pegar o NaCl, a variação não é muito grande. NaCl varia de quase 35 até 40 gramas, saindo de 0 até 100 graus Celsius. Né? Então, pego a água, coloco NaCl, em torno de 20 graus, eu tenho 35 gramas de NaCl dissolvido, se eu levo a ebulição, né, eu aumento de 35 para 40. Então, não é tão efetivo. Mas se eu pegar o nitrato de potássio, por exemplo, né, eu parto de uma solubilidade de um pouco mais de 10 gramas em 100 gramas de água, né, para uma solubilidade de 100 gramas em 50 graus Celsius. Então, eu aumento 5 vezes. Tá? Não, 5 vezes não, aumento de 10 para 100, né? Aumento 10 vezes a solubilidade, tá? Mudando de 0 para 50 graus Celsius, tá ok? Outro exemplo aqui típico, né? O nitrato de sódio, ele é muito solúvel, né? Tem mais de 70 gramas de nitrato de sódio a 0 graus, né? E ele muda de 70 para 100 em torno de 30 graus. A temperaturas maiores eu consigo dissolver muito mais. Temperaturas maiores que 100 graus? Sim, é possível, isso é outra história, né? Em fisicoquímica a gente vai aprender isso, tá? Mas existem sais, como, por exemplo, o sulfato de sério, né, que o aquecimento provoca uma diminuição, ou seja, olhe pelo outro lado, né? O aumento da solubilidade se dá pela diminuição da temperatura, né? E isso aqui está em função de que a grande contribuição para o efeito de dissolução dá-se pelo aumento da entropia e não da entalpia, tá bom? Então, a entropia que é a grande contribuição para a energia de Gibbs na solubilização do processo do sulfato de sério. Tá? Então, do ponto de vista do efeito de temperatura, a experiência nos mostra que as bebidas carbonatadas ficam insípidas ao serem aquecidas, ou seja, eu aqueço, o gás vai embora, né? Consequentemente, os gases se tornam menos solúveis à medida que a temperatura aumenta. E isso é um fator muito importante que diz respeito à situação, né, do nosso planeta, principalmente, né? Porque um aumento, né, da temperatura média no nosso planeta implica em diminuir a solubilidade de gases em água, né, lá para lagos e mares, né,
outros sistemas hídricos, de maneira geral, certo? Diminuindo CO2 e oxigênio, a gente, então, vai ter problemas para plantas e animais que vivem nesses ecossistemas, né? Eu tenho aqui um gráfico que mostra a solubilidade de gases em função da temperatura, né? E aí vocês podem ver que o aumento da temperatura promove uma diminuição da solubilidade, ou melhor, enxergar o inverso. A diminuição da temperatura leva a um aumento da solubilidade dessas espécies químicas. Lembrando que aqui agora a gente não fala em grama, estamos falando em mol dessas espécies. Tá? Muito bem. Para a gente terminar a nossa discussão de hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para um caso específico, né? A gente falou sobre a questão, né, do sólido dissolvido em água, né, e que se as forças intermoleculares, né, ou as forças associadas à manutenção da estrutura do sólido não forem compensadas pela interação soluto-solvente, né, esse sólido não vai se dissolver, né? Aí eu queria chamar a atenção para uma discussão bastante interessante, que é sobre uma visão da força de atração eletrostática. E eu aproveito para chamar a atenção de vocês, né, para lembrar, por exemplo, de que força de atração eletrostática nada mais é do que força de Coulomb. Isso aí a gente estuda em física, né? Não vou lembrar agora qual física que é, física 1, 2, 3, não, né? Não interessa. O interessante é que isso aí denota a importância da gente aprender física básica para se tornar um bom profissional na área de química, né? Eu sei que eu aqui estou falando para surdos, né? Eu estou aqui chovendo no molhado e, via de regra, não consigo convencer ninguém a estudar física, né? Tanto que eu não consegui convencer a mim mesmo. Quando eu fui estudante, eu também não estudei física e depois tive que gastar anos da minha vida estudando sozinho para aprender o que eu precisava para a minha formação, né? Por isso eu falo hoje, antes aquela história de que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas vamos olhar um pouquinho aqui, né, a essa definição, porque a força de atração eletrostática ela é proporcional a essa relação, que é o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância entre essas partículas, né? Para tirar o sinal de proporcionalidade, eu introduzo uma constante para colocar o sinal de iguais, ou seja, a força de atração ela é uma constante que multiplica esta relação. Produto das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas, né? Cai a constante de Coulomb, que tem esse valor aí em Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aproximadamente 9 vezes 10 a nona, né? O valor de K, né, é uma relação entre constantes, 1 sobre 4π epsilon zero, e esse epsilon aqui é interessante porque, né, ele define, né, uma característica que é o meio onde essa força eletrostática está atuando. Tá? Se eu tenho duas partículas aqui, né, eu tenho essas duas partículas no ar. Se eu coloco esse sistema no vácuo, é o vácuo. Se eu coloco elas em água, o meio é água. Então, eu vou ter um valor de epsilon zero para cada um dos meios, né? E esse termo, né, epsilon zero, é chamado de permissividade, que é uma constante física que descreve
como é que um campo elétrico afeta ou é afetado por um meio no qual ele se encontra. Então, a permissividade mostra que eu posso ter duas partículas interagindo via, né, um campo elétrico, mas essa interação pode ser maior ou menor em função do meio em que eles se encontram. Tá? A permissividade de um material é usualmente dada com relação à permissividade do vácuo, né? E ela se denomina permissividade relativa, também chamada constante dielétrica, tá certo? A permissividade absoluta se calcula multiplicando ela pela permissividade do vácuo, então eu tenho o valor de epsilon, tá certo? E é interessante da gente perceber que a permissividade no meio água, ela é muito, mas é muito maior que a permissividade no ar. Então, o que é que implica nisso? Né? Lembre-se que permissividade, né, ela divide a minha força eletrostática. Ela não multiplica, ela divide. Então, se a minha permissividade, né, é muito grande, implica, meu ponteiro, implica em que a permissividade na água vai produzir uma força eletrostática de muito menor valor se comparada ao ar, né? Então, dá para ter uma ideia aqui, né, do valor de permissividade no ar, tá? E na água. Então, são uma ordem de grandeza. Ok? E em outros materiais, né? Mas a diferença entre ar e água é de uma ordem de grandeza. Né? O que significa isso? Né? Significa que se eu tenho, por exemplo, NaCl, né? Para eu separar a NaCl no ar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fundir o NaCl. Ok? Alguém lembra de cabeça aí o valor da temperatura de fusão do NaCl? É alguma coisa em torno de 800 graus Celsius. Ou seja, tu tem que fornecer uma quantidade significativa de calor para que você rompa as interações sódio mais, cloreto menos no ar. Entretanto, se eu pego o NaCl e coloco em água, eu não preciso fazer nada, porque esse valor cai brutalmente e, né, é muito mais fácil e interessante para o NaCl na água romper essas interações e interagir com a água. Por isso, né, há uma solubilidade fácil e grande do NaCl em água. Essa explicação, é óbvio que ela se aplica a esses sistemas, né? Mas é interessante da gente notar, né, principalmente essa questão, né, o fato de que, no caso de substâncias que são altamente iônicas, se vocês lembrarem lá do gráfico que a gente acabou de mostrar de solubilidade, né, o NaNO3 tem uma solubilidade altíssima, né, porque o rompimento das interações colômbicas em água é muito, mas é muito efetivo, se você comparar, né, das interações colômbicas dele na fase sólida no ar, tá certo? Então, isso aqui é bem interessante da gente perceber, né, essas inter-relações, porque elas são muito importantes para ir ajudando a gente a montar esse grande quebra-cabeças que a gente tem que montar nesse caso, tá bom? Muito bem, gente. Então, né, voltando aqui para a nossa aulinha, né, o que a gente fez hoje?
né? Hoje a gente trabalhou a ideia de um modelo que nos permite entender a formação de uma solução, né? Esse modelo envolve discutir as interações que têm que ser quebradas e formadas, né, para dar origem à solução, né, entender as energias associadas a esse processo. Tá? A gente também discutiu várias definições associadas à questão das soluções. A gente falou um pouquinho sobre a termodinâmica, né, associada ao entendimento da formação de soluções exotérmicas e exotérmicas, mas também, né, à questão da espontaneidade do processo associado, né, à formação de uma solução. A gente discutiu fatores que influem na solubilidade de espécies químicas. E esses fatores estão diretamente relacionados às forças intermoleculares, esses fatores estão associados à pressão, e esses fatores estão associados à temperatura, e a gente discutiu também um pouquinho aqui uma generalidade associada à interação eletrostática, que dá origem à formação de sólidos em diferentes meios, para mostrar como é que eu posso ter, né, sólidos iônicos com forças tão significativas do ponto de vista da interação no ar, né, mas que dão origem muito facilmente a soluções nas quais eu tenho o rompimento dessas interações em água. Ok? É isso que a gente queria conversar com vocês hoje, né? Eu vou colocar essa aula gravada no sistema, eu vou colocar também essas outras coisas que a gente mostrou aqui no PowerPoint para vocês no sistema, de tal forma que vocês tenham acesso. Volto a insistir, o PowerPoint original do livro do Brown eu não vou pôr no sistema, porque ele nada mais é do que as figuras e tabelas que estão no capítulo do livro, né? Então, quem quiser ter acesso a isso, vá ler o capítulo do livro, né? Também chamei a atenção para vocês fazerem uma leitura do capítulo referente à parte de termodinâmica no livro do Brown. Eu acho que isso, com certeza, vai aumentar em muito, né, a capacidade de vocês entenderem um pouco melhor aquilo que a gente está discutindo. Tá ok? Na nossa próxima aula, a gente vai discutir as formas de se expressar concentrações, né? Ou seja, é um item bastante importante, né? E também vamos começar a discutir propriedades, né, de soluções, né? De tal maneira que a gente consiga montar aí um arcabouço bastante completo sobre esse item, né, propriedades das soluções, tá ok? Lembrando a todos da importância de vocês entrarem com o nome de vocês aqui no chat e darem um enter, né, porque fica registrada a presença de cada um de vocês, tá? Mais uma vez, lembrando que a presença não é obrigatória, não estou cobrando presença, né? Ninguém aqui vai ser reprovado por presença, né? E eu fico aberto a perguntas, questões, comentários, dúvidas que vocês tenham. Quem quiser, abre o microfone e faz a pergunta, ou então me escreve, Gabriela, ou escreve ou faz a pergunta, estou à disposição. Professor, eu tive uma dúvida na parte que falou que quanto maior a temperatura, mais solúvel o sólido é. Não foi isso? Até o exemplo do açúcar. Aí eu não entendi o porquê.
Via de regra, veja, é claro que vai depender muito de qual é a termodinâmica associada, né? Se a formação dessa solução leva a um processo exotérmico, o aumento da temperatura, com certeza, vai propiciar um aumento da solubilidade né, com essa situação. Né? Por que isso acontece? Porque ao aumentar a temperatura, tem dois fatores fundamentais. Primeiro deles, você aumenta a energia cinética. Tá certo? Ao aumentar a energia cinética, você aumenta a velocidade com que as partículas estão se locomovendo no seu meio. Aumentou essa velocidade, você aumenta a possibilidade de choques dessas partículas e o rompimento das interações entre essas partículas. Tá ok? Então, fundamentalmente, é isso que ocorre, tá? Do ponto de vista do aumento da temperatura. Tá certo? Mas, basicamente, você tem uma relação termodinâmica que é fundamental. Né? Aumenta a temperatura, tem mais energia para romper essa interação. Tá? Do outro lado, qual é o outro lado? Eu tenho um sistema no qual, termodinamicamente, né, a interação química não é afetada, né, do ponto de vista da quebra das interações. Né? Mas essa quebra de interações que acontece, ela promove uma desordem significativa. Então, na expressão da energia de Gibbs, tá certo? O termo entrópico, que é menos T delta S, né, ele contribui de maneira muito mais efetiva do que o outro termo, que é a entalpia. Então, esse termo agora é que comanda o fator. E quanto menor for a temperatura, tá certo? Maior é essa contribuição e mais espécies químicas vão sofrer quebra das suas interações para dar origem às espécies dissolvidas, para haver essa interação, para suplantar, né, o termo entálpico, né, para a contribuição do ΔG. Tá ok? Entendi, obrigada. Gente, mais alguma coisa? Professor, estou com uma dúvida também. Fala, Breno. Na cristalização, ela ocorre nas reações químicas e nas físicas, porque você disse que nas reações químicas Não. A gente não consegue voltar para o inicial. Você pode ter a cristalização em ambos os processos, só que não é coisa que você tinha no começo, partindo do pressuposto do processo químico. Né? Se eu pegar um pedaço de ferro metálico e colocar em ácido, vai acontecer com a mesma reação. Eu vou formar cloreto de ferro, né, e vai dar origem a gás hidrogênio. Então, eu vou ter íons ferro e íons cloreto em água. E o gás hidrogênio vai embora. Tá certo? Se eu permitir que esse material cristalize, o que eu vou ter? Cloreto de ferro. Não é mais ferro metálico. Então, eu vou promover a cristalização, só que agora de uma espécie que não é quimicamente igual à minha espécie inicial. Mas a cristalização vai existir. O que eu chamei a atenção isso é muito comum no laboratório, eu preciso fazer uma reação em que envolve cloreto de potássio. Aí eu vou lá na estante, pego o cloreto de potássio, esse cloreto de potássio está na estante do meu laboratório, tem 2 anos no vidrinho fechado. Então, o que é importante? É importante que eu garanta que eu tenha um sistema 100% puro, para eu poder usar na minha reação. Qual é a maneira mais simples de eu fazer isso? Eu pego esse cloreto de potássio, pego uma determinada quantidade, dissolvo no menor volume possível de água, faço essa dissolução, de preferência produzo uma solução supersaturada, né? Uma solução supersaturada é uma solução saturada na qual eu aumento a temperatura e solubilizo mais ainda, né? Uma quantidade maior ainda. E aí eu espero essa solução supersaturada
voltar à temperatura ambiente. Conforme isso vai acontecendo, ela, ao voltar à temperatura ambiente, ela vai tendo a formação do sólido. Então, eu vou tendo a cristalização desse sólido. E essa cristalização só vai acontecer a partir do meu material puro. Então, eu posso ir esperando formar uma determinada quantidade do sólido, separo e filtro. Ao fazer isso, eu tenho a formação desse meu material. Eu quero aproveitar, a gente tem ainda bastante tempo, eu quero aproveitar para passar um filminho para vocês sobre isso, pode ser? Eu queria falar sobre o processo de cristalização, né? E é um filminho muito legal, apesar de estar em inglês, eu posso traduzir para vocês. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma. Oi, fala. É na parte daquele diagrama que fala do ΔH3. Na verdade, eu posso... É porque eu estou com o livro aqui, eu posso ligar a câmera e mostrar para ficar mais fácil? Porque senão vai ter que voltar Sim, lá no claro. slide. Né? Mas eu... Aqui. Deixa eu... Ai, peraí. Esse aqui, né? Quero inverter a câmera. Foi. É nessa parte aqui, que exatamente na hora que o seu travesseiro do carteiro tocou e eu tive que parar. Nesse diagrama aqui, tá, ele quer dizer, então, eu posso falar, então, que nesse diagrama, o ΔH de dissolução, quem vai ditar se o processo é exo ou endotérmico, né? Isso. Né? Em ambos. E nesse caso aqui, então, nesse primeiro, o ΔH3, né, que seria a formação... Em ambos os processos. Em ambos os processos. Eu tô vindo aqui para ele, né? Entrou, né? Uhum. Tá ok. Então vamos lá, né? Em ambas as situações, né? É claro que a discussão está aqui só para mostrar para você de que nesse processo que está aqui, né? Eu tenho o processo exotérmico, porque a formação das interações soluto-solvente é muito maior do que a queda das interações soluto-soluto e solvente-solvente. Entendi. Tá? Enquanto que do outro lado, né, a formação das interações soluto-solvente ela é menor do que a energia associada às quebras das interações. Do ΔH1 e ΔH2. Né? Então esse aqui é um processo endotérmico. Os processos podem acontecer se e somente se eu tiver a energia de Gibbs associada ao processo menor que zero. Então, quando eu faço essa avaliação, eu só consigo dizer se meu processo é endotérmico ou exotérmico. Eu não consigo dizer se meu processo é espontâneo. Para eu dizer que meu processo... Só a energia de Gibbs, né? Eu preciso avaliar qual é a contribuição de entropia para eu, então, ter uma ideia de energia de Gibbs. Tá ok? Entendi. Tá ok. É que eu tinha perdido mesmo a explicação, aí eu pensei que estava com dúvida. Tá bom. Mas obrigada. Tá bom, imagina. Deixa eu aproveitar que eu já abri minha câmera aqui para mostrar para vocês esse vídeo. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre a gente usa para limpar a piscina. O primeiro passo, ele vai crescer pequenos cristais, que ele chama de seeds, de semente. Então, ele colocou água quente para solubilizar o máximo possível. Né? Aí
aí ele filtra para tirar qualquer impureza presente, né? E aí ele deixa isso aqui começar a cristalizar. Para isso, ele adiciona uma pequena quantidade de sólido, né? Depois de algum tempo, formam-se os cristais iniciais, né? Você separa esse material, né? E separa os cristais melhores formados, os mais bonitos, né? Seca. Ele está falando para não fazer isso com a mão, para usar luva. Ele devia estar usando luva, né? Aí você pega esse cristal melhor formado, e aí tem vários métodos. Esse aqui é um. Amarra ele num barbante. A gente usa fio de cabelo no laboratório, né? E aí repete o processo. Né? O quê? Faz uma outra solução bem concentrada. Né? Isso aqui você pode fazer também com cloreto de sódio. Olha o cloreto de sódio, que bonito. É um cubo. Exatamente aquilo que a gente aprende. É impressionante. Né? Né? Então, você pode fazer isso com ambos. Né? A gente tem feito isso de maneira bastante simples no laboratório. Né? Veja que ele colocou lá de novo, numa solução saturada, e esse cristal vai aumentando cada vez mais. Né? Então, você repete isso, faz uma solução mais concentrada, né? Deixa de um tempo, depois de 3 semanas, 4 semanas, né? Depois de 2 meses, olha o tamanho do cristal depois de 2 meses. Né? Aí seca, né? E passa. Isso aqui é esmalte de unha incolor, né? Para proteger o cristal, tá certo? Olha o cristal de cloreto de sódio, que lindo. Mesma coisa. Né? Então, você pode fazer brinco, pode fazer colar, pode fazer um elemento de mesa. Olha que bonito. Né? Muito bem. Como eu disse, né, tem desse material na internet, tem uma montanha. Vocês podem escolher os mais bonitos, os mais... Quando a gente dá essa disciplina presencial, nessa altura do campeonato, eu sempre acabo convidando, né, quem de vocês tem interesse em brincar com isso, né? E aí quem tem, vai lá para o meu laboratório e a gente desenvolve crescimento de cristais. É um dos trabalhos, né, com os quais a gente está envolvido, né, em termos de pesquisa. E a gente passa, então, para diferentes grupos, crescimento de cristal de NaCl, de sulfato de cobre e outros. Né? Nessa pandemia, estamos sem laboratório, então, sem chance, né, de fazer isso, mas tanto o sulfato de cobre quanto o NaCl, vocês conseguem adquirir de maneira simples. Né? O sulfato de cobre, você pode ir em qualquer loja de piscina, né? E o NaCl também, né? Você consegue comprar de maneira... Não, procure não usar o NaCl, o sal de cozinha, porque o sal de cozinha ele é iodado, então ele é mexido quimicamente. Se vocês forem usar, usem o sal para churrasco, tá certo? Que é o sal grosso. Molhe o sal grosso e faz a solução
com ele, né? Vocês vão, com certeza, ter a oportunidade aí de crescer cristais bem bonitos, né? E no que eu puder ajudar, mesmo à distância, eu posso ajudar quem tiver interesse em aprender a brincar, né? Então, sintam-se à vontade de fazer esse experimento nas suas casas, né? Não é nada de outro mundo, eu só peço que se vocês forem fazer isso, né, que vocês tomem os cuidados, separem o material para você fazer isso, depois não voltem a usar, né? Usem luva como proteção, tá certo? De tal maneira que vocês tenham todo o resguardo possível e imaginável, tá ok? Era isso, então, que a gente tinha para falar para vocês hoje, né? Como eu falei, eu estou à disposição de vocês durante aqui o período das aulas, é óbvio, né? O nosso horário, fora do horário das aulas. Vocês têm o meu contato por e-mail, é só me contactar e a gente pode conversar, né? Eu fico à disposição, né? Peço encarecidamente que vocês leiam o capítulo do livro, que vocês procurem as informações, que vocês não se atenham a só ficar lendo, né? Ou ficar ouvindo a aula. A aula é muito pobre de informação, tá ok? Nos livros vocês encontram informações muito mais efetivas, tá bom? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algum comentário? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pelo interesse, e lembrando que a gente retorna, então, na próxima segunda-feira, exatamente às 10h03 da manhã. Um bom resto de dia para todos vocês, uma boa semana, bom fim de semana, e até a semana que vem. Meu cordial bom dia. Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia. Professor, qual que é o nome da sua matéria que é sexta-feira mesmo, que o senhor disse? Espectroscopia atômica e molecular. Ah, tá. Obrigada. Tá em tempo ainda, só correr lá e se pedir para... Agora mudou, né? Quem que é? A Charlane, né? Isso. Isso, pede lá para ela, né? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Se você realmente se matricular, vai ser um prazer. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. Obrigado a você, querida.